Então, vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18, e assim nos vamos aproximando do final. Ainda faltam alguns capítulos até ao fim, mas João, capítulo 18. O tema hoje da nossa mensagem, entramos num novo capítulo. Hoje vamos falar sobre a paixão, começa aqui a paixão de Cristo, ou seja, o seu sofrimento, e inicia com a sua prisão no jardim. E iremos ver aqui essa prisão e ver Jesus, o nosso substituto voluntário. A prisão e a traição de Jesus, ele que é o nosso substituto voluntário. Vamos iniciar lendo aqui o versículo 1, que diz: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Muito bem? Então estamos a prosseguir aqui o estudo capítulo a capítulo e verso a verso deste Evangelho, que nos apresenta Jesus como aquele que veio do céu à terra revelar a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus. Terminou aquela grandiosa oração sacerdotal de Jesus, conhecida, e ele deixa agora esse lugar, que era um grande cenáculo mobilado da última refeição pascal, onde ele deu as últimas instruções aos discípulos e ensinamentos, e vai conduzi-los, o seu grupo, para fora da cidade de Jerusalém. Vamos então ver aqui os versículos 1 a 3, já lemos o 1, o 2, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Ora, vamos ver aqui então a prisão de Jesus. Essa frase do versículo 1 que diz, tendo Jesus dito isto, refere-se àquilo que Jesus disse até ali, lá no lugar da última refeição, que teve com os apóstolos, naquele grande cenáculo mobilado. E, tendo Jesus dito isto, quer dizer, os seus ensinamentos que culminaram com a oração grandiosa de Jesus no capítulo 17. Portanto, isto refere-se àquilo que temos registado nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Só João registra isto que está aqui. Então Jesus deixa esse lugar, o cenáculo, e conduz os seus discípulos para fora da cidade. Ele vai descer, para quem conhece a geografia da cidade de Jerusalém, ele vai descer um vale e depois subir uma colina até ao Monte das Oliveiras. E é aí que fica o jardim do Getsemane. Diz aqui, o fim do versículo 1, que foi para além do ribeiro de Cedron. Este ribeiro, que ainda existe, é um ribeiro que corre especialmente no inverno, porque faz ali, a cidade de Jerusalém está num monte, depois faz uma ravina, depois outro monte, onde está o Monte das Oliveiras. E o ribeiro corre aí no inverno, o resto do ano ele fica seco. E sem dúvida, como vimos aqui, este é o lugar para o qual Jesus ia todas as vezes que ele foi a Jerusalém nos 3 anos,
com os seus discípulos e durante o tempo que o Senhor passava em Jerusalém e nesta última semana que o Senhor Jesus entrou domingo com a sua entrada triunfal e estamos aqui já na quinta-feira. Então era um lugar para onde Jesus ia com os discípulos dormir à noite. Este é o lugar que era conhecido por todos. Eu gostava que o Daniel pudesse pôr aí o mapa, só para nós vermos um pouco, não sei se é possível pôr. Podemos ver ali, a título de curiosidade, o mapa, para vermos para onde é que Jesus se dirigiu. Neste caso, ele vai para o Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsemane. Portanto, ali estão a ver, daquele lado temos o templo, estão a ver o templo, e depois faz uma descida no terreno, temos ali o Cedron, aquela linha ali ao meio, e depois temos o Getsemane e o Monte das Oliveiras. Já fica fora da cidade. Tem outro mapa a seguir. Este dá-nos uma perspectiva melhor da cidade no tempo de Jesus. Portanto, aqui à direita tem aquela seta Monte das Oliveiras, o Val de Cedron. Portanto, eles tinham que descer quando passava o templo, descer e depois tinha o rio, depois tinham que subir para o Monte das Oliveiras, onde está o jardim. Tem ali o templo, ali à esquerda tem o palácio de Herodes, Antipas. Lá em cima, Torre Antónia, é onde estavam toda a guarnição dos romanos, os soldados, ali. O Gólgota, ou seja, onde Jesus depois vai ser crucificado, não é no Monte das Oliveiras, é do outro lado, estão a ver? E o Palácio de Herodes também, portanto, a casa do sumo sacerdote, mais em baixo, e ao lado, estão a ver ali em baixo, o local onde se pensa, não é? Que foi onde Jesus tomou a última ceia, foi ali. Portanto, o Senhor Jesus sai com o grupo dos discípulos, percorre a cidade, sai e vai ao Val de Cedron e sobe para, já fora da cidade, ficava fora, mas é bem junto. Portanto, quando nós vemos aqui Jesus a fazer isto, vemos que o Senhor Jesus sabe aquilo que vai acontecer, ele já se consagrou a si mesmo voluntariamente para o sacrifício da sua própria vida. Ele sabe que vai dar a sua própria vida perante o Pai para a salvação dos pecadores perdidos e condenados pelo seu pecado. E por isso Jesus não faz aqui, vejam, nenhuma tentativa para se esconder, não faz nenhuma tentativa para se ocultar, para fugir dos seus inimigos, mas ele vai, como vimos, para o lugar onde sabe que o irão encontrar, que é no Monte das Oliveiras. Versículo 2 diz, Judas que o traía. E este versículo serve para nós vermos e para nos mostrar a grande dureza a que pode chegar o coração de um suposto discípulo, um suposto crente em Jesus Cristo. Os outros evangelhos falam de Judas, um dos 12 apóstolos. E é precisamente Judas, versículo 2, que o traía, é Judas que se vai tornar o guia, é ele que vai guiar para aquele lugar a fim de capturarem Jesus. E diz aqui o texto que Judas usa o conhecimento que tinha, que sabia que Jesus era para ali que ele ia, usa esse conhecimento do lugar de dormida, de descanso do Senhor Jesus, para levar os inimigos até ao Senhor, os seus inimigos mortais. E diz-nos aqui o texto que quando o bando
de homens, os soldados, oficiais, quando se aproximaram de Jesus para o levarem prisioneiro, vejam o que diz o versículo 5. Responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse Jesus, sou eu, e Judas que o traía estava com eles. Portanto, o texto agrava a situação de Judas, traiu e ele estava e ficou do lado daqueles que foram prender o Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, quem foi Judas? Judas foi um homem apóstolo de Jesus durante 3 anos. Foi um companheiro constante de Jesus durante esse tempo. Ele viu os milagres de Jesus, Judas ouviu os sermões, as lições, todas elas de Jesus. Judas desfrutou do benefício de instrução privada de Jesus, em privado, ainda ensinar mais aos seus apóstolos. Ele professou-se e confessou-se um crente, até trabalhou e pregou o nome de Jesus Cristo. E vejam, o Salmo número 8, versículo 4, faz uma pergunta. Diz assim, Senhor, que é o homem? Que é o homem? E é uma pergunta que nos deve fazer pensar. Que é o homem? Quem é este Judas? Do mais alto grau de privilégio, devemos ir até à mais profunda região do pecado. E muitas vezes é isso mesmo. O homem, se não tiver cuidado, pode passar de uma situação de grande privilégio, como Judas tinha, para a profundidade do pecado, em bem pouco tempo. Em bem pouco tempo. A história de Judas é para ser uma lição bíblica para nós. O traidor de Jesus. Versículo 3 diz, tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Este versículo que João aqui escreve, o que é que nos mostra? Descreve com pormenor quem foi para prender Jesus. Diz a corte, e aqui refere-se às forças romanas, o exército romano, soldados romanos, e também oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Aqui fala daquilo que se pode dizer polícia religiosa do templo, que foram enviados pelo próprio Sinédrio judaico. Então vejam, é importante ver aqui que quem foi prender Jesus foram forças militares romanas e forças também de guarda religiosa da parte das autoridades judaicas, do Sinédrio judaico. É importante referir que em Jerusalém, onde estava também Pilatos, em Jerusalém estava presente um destacamento romano de relevo. As forças romanas em Jerusalém, que estavam, como vimos há pouco, naquela fortaleza chamada Antônia, abrangia mais ou menos 1000 homens naquele tempo. Cerca de 760 de infantaria e 240 de cavalaria. E há uma referência a isto, mais tarde em Atos capítulo 21, quando o apóstolo Paulo é preso, em que o oficial romano da altura arranja um destacamento enorme para levar Paulo para fora de Jerusalém. Portanto, para a prisão de Jesus foi, sem qualquer dúvida, um batalhão suficientemente grande. E como é que nós sabemos isso? Porque o versículo 12 mostra-nos que estava lá presente um oficial romano e isso significava que tinha que haver um número grande de tropas romanas. Diz, então a corte, que é da parte dos romanos, e o tribuno. Portanto, foi um tribuno, uma autoridade de relevo romana,
significa que foi um destacamento grande de militares romanos para o jardim, porque sabiam que lá estavam 12 homens, Jesus e os seus apóstolos, sabiam dos poderes de Jesus, se calhar podiam pensar, ele pode fazer, enfim, alguma demonstração de poder, então foi realmente um grande número para ali. O facto de nós vermos aqui as tropas romanas, o que é que isso prova? Prova que as autoridades religiosas, sacerdotes e tudo mais, pediram auxílio, certamente justificando, auxílio às autoridades romanas para destacarem um grande número de soldados, porque tinham receio de resistência armada da parte de Jesus e do seu grupo. Muito bem, versículos 4 até 6, vemos agora Jesus, o seu poder, o seu cuidado terno a proteger os seus discípulos. Vejam, o que é que vai acontecer? Então, chega aquele exército, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Vejam a coragem de Jesus. E disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno. Disse Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando depois lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Portanto, o relato prossegue aqui da prisão de Jesus e o que é que nos mostra? Jesus a controlar a situação. Chegam as tropas, Jesus adianta, pergunta, vocês estão à procura de quem? Portanto, Jesus não estava escondido com medo no meio do grupo dos discípulos, ou atrás de uma árvore, ou atrás de uma pedra. Não é? Não, o Senhor Jesus enfrentou, era o início da sua paixão, enfrentou tudo com grande coragem, com grande determinação e ousadia. O versículo 4 mostra a divina onisciência de Jesus. Ele é Deus, porque diz, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Jesus sabia o que é que sobre ele ia cair, o que é que ia acontecer. Vemos então a sua divindade, a sua onisciência. E o versículos 5 e 6 mostra que quando chegam os soldados e a polícia, guiados por Judas, corajosamente e, sobretudo, voluntariamente, de sua livre vontade, Jesus adianta-se e pergunta, a quem buscais? E o Senhor Jesus não se furta aos soldados, e quando eles dizem, andamos à procura de Jesus o Nazareno, sou eu. E ao dizer isto, vemos que, o que é que aconteceu? Versículo 6. Recuaram e caíram por terra. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui um milagre. Uma demonstração do poder invisível, divino, de Jesus, um poder que acompanhou as suas palavras. Quando Jesus diz, sou eu, no grego é aquela expressão, eu sou, que é uma expressão que mostra a sua divindade, igual à expressão da sarça ardente, quando Moisés perguntou a identidade de quem falava com ele, ele disse, eu sou, diz, vai aos filhos de Israel e diz que eu sou, é que te envia. Portanto, são as mesmas palavras que Jesus aqui usa. Há poder na palavra de Jesus. Não, houve aqui uma demonstração do grande poder de Jesus que, ao falar, as tropas recuam e caem por terra. Podemos imaginar isso? As tropas romanas, toda aquela gente que foi para prender Jesus, quando ele se identifica lá no jardim, eles são atirados para o chão. O que mostra que Jesus é que controlava todas as coisas. E Jesus só foi preso porque ele quis. Porque só pela sua palavra todos caíram no chão. Vemos aqui um exército, não sabemos quantos eram, mas tinham que ser bastantes, que caem prostrados diante de um único homem desarmado, armado apenas com o poder da sua palavra.
Um verdadeiro milagre aconteceu ali. E no momento em que se calhar todos pensavam que Jesus estaria fraco, estaria sem força, vemos como ele se mostra com poder. Vemos como ele mostra que controla a situação, que dominava os acontecimentos. Mostra que Jesus foi preso, que Jesus sofreu, na verdade, às mãos dos homens, mas de sua livre vontade, voluntariamente. O que é que estava a acontecer naquele momento, irmãos? Lá no jardim do Getsemane, o plano redentor de Deus estava em marcha. Estava a cumprir-se, por exemplo, eu vou ler o Salmo 27, versículo 2, que é um salmo messiânico, que diz, vejam, quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. É um salmo que aponta aquilo que aconteceu 1000 anos depois, à voz dos lábios de Jesus, sou eu, todos caíram em terra. Portanto, irmãos, Jesus não morreu porque ele não podia fazer nada. Jesus não sofreu porque não podia escapar, porque estava indefeso. Todos os soldados do exército de Pilatos não o poderiam ter levado se Jesus não estivesse disposto voluntariamente a entregar-se. Eles não poderiam ter tocado num só dos seus cabelos se Jesus não o tivesse permitido. E o facto de eles aqui serem derrubados só pela voz de Jesus mostra isso mesmo, que quem controlava a situação era Jesus. Jesus foi um sofredor voluntário porque estava a fazer a expiação do pecado do mundo. Por isso, irmãos, quando nós hoje vemos que alguém não é salvo para a eternidade, se alguém não for salvo, é a própria culpa dessa pessoa. É a própria culpa dessa pessoa. Porquê? Porque da parte de Jesus, o Senhor Jesus entregou-se voluntariamente para dar a sua vida para nos salvar. E a única coisa que alguém tem que fazer é crer e aceitar. Porque Jesus já deu a sua vida. O Senhor está pronto para dar a vida eterna a tudo aquilo que se aproxima dele, crendo e confiando no seu nome. Versículos 7 até 9, vamos ver Jesus claramente, o nosso substituto vicário e voluntário nos seus sofrimentos. Vejam, prestem bem atenção a estas palavras. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então vejam, no momento mais crítico da vida de Jesus, porque o Senhor sabe que ele vai ser preso e aquilo que nas próximas horas ele vai enfrentar, que vai ser algo terrível. Sofrimentos indescritíveis estavam prestes a começar. E ali Jesus, em primeiro lugar, olha para quem? Jesus não se esquece daquele pequeno grupo dos seus discípulos que estavam ali, cheios de medo, assustados à sua volta. Naquele momento crítico, o Senhor lembrou-se da fraqueza deles, lembrou-se que eles teriam pouca força para suportar aquilo que o Senhor suportou lá no Sinédrio, nesse julgamento. Eles teriam pouca força para enfrentar o que Jesus enfrentou perante Pilatos e a multidão. E nos versículos 7 a 9, nós podemos ver aqui, se os irmãos virem com atenção, nós vemos aqui um resumo de todo o ministério de Jesus no mundo. Porquê? Porque aqui Jesus está a dizer claramente que quer tomar o lugar de todos. Voluntariamente o Senhor Jesus assume tudo para cima de si mesmo. Vejam as palavras de Jesus.
em que diz: se me buscais a mim, deixai ir estes. E foi isso que Jesus fez por nós. Caia sobre mim a culpa do pecado, para que aquele que crê possa ir livre, possa ter a salvação e o perdão. E assim ocorre aqui mais um milagre. Que milagre é esse? Também nem um só cabelo dos seus 11 apóstolos sofreu qualquer dano. Jesus, enquanto pastor, foi ele que foi levado e protegeu e guardou o grupo dos seus apóstolos e permitiu que eles pudessem escapar sem qualquer problema. E o versículo 9 cumpre as palavras de Jesus que ele proferiu no capítulo 17, versículo 12. Vejam: para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. E no capítulo 17, versículo 12, Jesus, enquanto estava a orar ao Pai ainda no cenáculo, disse: estando eu com eles no mundo, e o Senhor estava ali com eles no jardim, vejam, guardava-os em teu nome. Lá no jardim, na hora mais crítica, disse: eu ainda estou a guardá-los. Tenho guardado aqueles que tu me deste, ou seja, os apóstolos que o Pai deu a Jesus. E nenhum deles se perdeu, senão o fim da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Até ao fim, o Senhor Jesus não permitiu que qualquer mal caísse sobre os seus apóstolos. Nenhum deles se perdeu. Todos eles saíram ilesos. Como o Senhor aqui disse: se me buscais a mim, deixai ir estes. Eu assumo. Eu estou aqui para levar e para sofrer aquilo que é necessário. Estes não. Estes podem ir sem qualquer problema. Por isso, irmãos, para sempre, nós devemos apoiar as nossas almas nesta preciosa verdade. Que Jesus, o nosso pastor, cuida de nós. Os olhos do Senhor Jesus estão sobre nós e é a nossa segurança firme, a pessoa de Jesus Cristo. Nenhum daqueles que é de Cristo se vai perder, porque Ele não deixa. Versículos 10 e 11 mostram-nos, lá naquele jardim, a total submissão de Jesus à missão e à vontade do Pai. Vejam. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aqui, uma referência clara de Jesus à missão que ele recebeu do Pai. O que é que acontece nesta ocasião? Naquela hora lá no jardim, há aqui uma tentativa humana, uma tentativa carnal, de querer evitar a ida de Jesus à cruz. Há aqui uma tentativa de resistência por parte do apóstolo Pedro, que tira a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha direita. Mas o que é que Jesus faz? O Senhor Jesus, que estava na verdade a controlar toda a situação, ele interrompe imediatamente esta ação de Pedro, não permite que haja ali qualquer resistência da parte de ninguém, e ordena que Pedro guarde a espada, e mais um milagre. O Senhor Jesus repõe a orelha sã naquele homem a quem Pedro tinha cortado a orelha direita. E Jesus é bem claro. O que é que ele diz? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Quer dizer, Jesus sabe que está a assumir sobre ele a missão da salvação do mundo, da redenção do homem pecador. Em conclusão, irmãos, vemos aqui que Jesus não permite que qualquer coisa ou qualquer pessoa o impeça de completar o trabalho que o Pai lhe deu. E esse trabalho vai ser o sacrifício
do próprio Senhor Jesus para pagar o preço e a culpa do nosso pecado. Jesus tem de morrer em lugar dos pecadores. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Eu assumo. Vejam a clareza de Jesus. Ele sabe e diz aqui claramente, há um plano salvador para cumprir. Esse plano é do Pai. Não beberei o cálice que o Pai me deu. É o plano do Pai. A cruz é o plano do Pai. A cruz é a única maneira de resgate. A cruz é a única maneira de salvação. E só Jesus o pode fazer. Só Jesus o pode concretizar. E, na verdade, Jesus encarnou precisamente para isto mesmo que ia acontecer. O sacrifício da sua própria vida. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.